A gente está aqui há 25 anos, desde o início, e a gente já veio para cá com a proposta de produzir orgânico. Na época a gente não sabia bem o que era agroecologia. A gente sabia que não podia reproduzir, não deveria, era inviável reproduzir o agronegócio nas áreas de reforma agrária. Então por isso que a gente, desde o início, vem trabalhando a ideia de fazer a produção orgânica, agroecológica e tal. Essa área de 1 hectare que cada família tem, ela ficou uma área praticamente ecológica. Fica muito difícil eu passar um veneno aqui, tendo as pessoas aqui próximas. Então essa área é cuidada toda sem agrotóxico, sem veneno. No fundo ela está se tornando uma agrofloresta. A agroecologia não é sinônimo de atraso, não é volta para a enxada. Um respeito à natureza incorporando tecnologias da atualidade. Tecnologias que se adequam às nossas necessidades, aos nossos objetivos. A assessoria técnica, ela, no nosso caso, ela está muito voltada assim, para um diálogo dos saberes. Os saberes científico, técnico, e os saberes do camponês. Então esse diálogo é necessário. Quando só o conhecimento do camponês ele é insuficiente. E só o conhecimento técnico não resolve. Então precisa essa sinergia aí. Para entender essas demandas, a gente está fazendo algumas conversas mais próximas, então, com as famílias. E essas conversas partem de uma apresentação do processo, de que aconteceu até agora, do plantear para quem não estava conseguindo participar das oficinas. E, a partir disso, um preenchimento, né, de uma tabela para entender quais seriam essas linhas de investimento, que são desde a habitação, como eu tinha comentado, outros espaços de produção. Então, essa conversa mais próxima, né? Daí a gente se dividiu entre os 10 grupos, que são compostos mais ou menos por 10 famílias cada grupo, e está fazendo essas conversas individualmente, né, com as pessoas. Hoje aqui no Contestado, a gente está dando continuidade aos trabalhos que começaram em junho, né, com as oficinas. Então a gente já passou por uma etapa de oficinas para entender as infraestruturas coletivas, as demandas mais desses espaços comunitários do assentamento, e agora a gente está vindo para os núcleos, para os grupos, para conversar mais diretamente com as famílias e entender quais são as demandas para os lotes, né? Então, desde infraestruturas como essa, né, as estufas de morango, como também infraestruturas para as habitações, reformas das habitações, outras infraestruturas de produção, como chiqueiros, galinheiros, para entender o que as famílias de fato querem assim desenvolver dentro dos lotes e ter esse contato mais direto, né, com a comunidade. Eu vejo a agroecologia, ela é o nosso horizonte, o nosso chão, né? Eu acredito. A agroecologia, ela, no projeto de reforma agrária popular do MST, né, ela se insere como uma pauta fundamental, importantíssima para a gente, de fato, conseguir agregar e construir o que é o popular, né? E eu acredito que a agroecologia ela tem uma relação muito forte com a assistência técnica, né? No movimento, assim, eu acho que a primeira ponte, né, de assistência técnica, até o que tem de política pública, né, do que tem de construção, assim, é a ATER, né, a assistência técnica à extensão rural. E a gente tem tentado dialogar com as outras assistências técnicas, né, por exemplo, das nossas áreas, eu acho que o ATES, né, que está em debate, em construção, que é assistência técnica para habitação e interesse social, que vai debater o habitat, né, nos territórios. Mas aí a perspectiva da agroecologia ela é super importante para a gente nesse processo da produção, mas também não só da produção agroalimentar, como da produção dos territórios, né? E isso vai ter uma interface com o tipo de desenho dos territórios, né? Que a gente tem a divisão dos lotes, das moradias, a área comunitária. Na escola latino-americana, né? A gente traz essa perspectiva assim que aqui a formação dos agroecólogos, né, ou das duas turmas que tem o tecnólogo em agroecologia e tem a licenciatura em educação no campo, né? As duas turmas passam por um processo de formação que não é só o técnico, né? A gente fala que é uma formação política, né? Porque a agroecologia
ela tem essa dimensão política, ela tem esse processo de virada política, assim, que a gente, que o nome até da nossa própria brigada aqui da Escola Latina é a Brigada Chico Mendes, né? E o Chico Mendes, ele falava assim que a agroecologia, na verdade, a ecologia sem a ecologia sem a parte política, né, ela acaba sendo jardinagem, né? No âmbito do planejamento, no âmbito da construção mesmo, até o próprio exemplo da casa daqui, da construção da casa de sementes, né, ela foi feita numa técnica de terra ensacada, né? E é uma tecnologia assim que, principalmente na América Latina, mas é usada no mundo todo, assim, que ela tem muito mais relação com os povos do campo também, né? E tem uma história de um projeto em supressão dessas tecnologias, assim, né, que tem relação com o desenvolvimento do agrominério negócio também, né? Eu iniciei no Plantear antes dele ser Plantear, né? Foi a nossa experiência de 2019. Entrei no processo, no trabalho, né, da construção do planejamento do acampamento Padre Roque Zimmermann, né, que fica em Castro. Foi uma experiência super bacana, né, bastante intensa também, assim, no ano de 2019. E aí em 2020 a gente, já os coletivos que estavam dentro do Plantear, assim, a gente começou a maturar o processo da constituição, né, e foi quando a gente, do grupo, e foi quando a gente batizou ele de Plantear também, né, a partir de um debate coletivo, assim, né. O projeto que estamos realizando aqui no assentamento Contestado é, sobretudo, repensar o espaço das famílias, o espaço também da agroecologia, o espaço dos novos integrantes. Aqui o Contestado tem um problema, já desde faz 25 anos, com uma área de pinos e eucaliptos, uma área que não foi resolvida na hora de fazer o assentamento, e agora, 25 anos depois, está tentando se resolver essa situação. O INCRA pede um conjunto de documentos, um conjunto de seguranças jurídicas, não, para poder fazer a venda desses pinos e eucaliptos, e a gente está tentando trazer uma discussão, um projeto para poder fazer essa retirada dos pinos, poder fazer a venda, que o dinheiro volte para a comunidade e que no espaço dos pinos e eucaliptos possa ser feito uma ampliação do assentamento, uma ampliação das famílias que possam ocupar esse espaço. Então, basicamente, esse é o projeto que estamos fazendo agora. Aqui no Contestado, é um lugar que, por estar perto de Curitiba, tem tido assim, muita tradição e muita acolhida para a universidade, para diferentes projetos, não? Eu nem vou conhecer todos. Eu vim aqui pela primeira vez em 2006, mas eu depois não acompanhei toda essa enorme quantidade de projetos que passaram por aqui, de experiências que eles tiveram, por uma aposta política, uma aposta do importante que era essa relação com a universidade, com os diferentes saberes, não só com a universidade, sino também com outros grupos fora da universidade, para fazer essas trocas. Isso foi aqui no Contestado sempre um grande laboratório, um grande lugar de experimentação, não? Então, nós estamos aqui, nas minhas costas está a Escola Latino-Americana, não? De Agroecologia, ela. Esse já foi um dos primeiros, das primeiras relações, não? De assistência técnica, de relação com os projetos da universidade. Então, já isso se constrói aqui não por acaso, não por acaso. Então, é extremamente importante, do meu ponto de vista, não? Isso que eles fazem, essa proposta que eles têm, de falar sempre sim. Olha, nós temos sim. Olha, nós queríamos sim. Não, isso é extremamente importante para a universidade, para as assessorias técnicas, ter um lugar tão receptivo, tão acolhedor, mas ao mesmo tempo acho também importante falar que eles têm uma linha política, uma linha do que eles querem, uma discussão interna, um debate forte também para eles decidirem o que é importante também depois ficar aqui, construir junto. Uma coisa é fazer uma visita, e sempre sim, e outra coisa é de repente desenvolver algo para mais longo prazo, não? Então acho que isso é importante das organizações, das comunidades, não? Que elas tenham essa possibilidade, sobretudo essa
essa afirmação de decidir o que elas querem, ou como elas querem, com quem elas querem trabalhar, não? E isso é extremamente importante. A ocupação da área aqui foi no ano de 1999, no dia 7 de fevereiro. Em fevereiro do ano que vem vai completar 25 anos. E assim, quando a gente chegou aqui, foi feita a ocupação. Eram poucas famílias, mas que depois foi crescendo e tal. É um território bem grande, de mais de 3.000 hectares, e que hoje foi dividido em 108 lotes, né? O que era dono daqui, que era a empresa Insepa, ela devia para o INSS. Então ela estava se tornando uma área pública porque a empresa Insepa estava destinando ela para o INSS. Então estava se tornando uma área pública. Ou o INCRA fazia um assentamento, ou a prefeitura ia organizar ali, fazer a agrovila, que estava na moda naquela época do governo Jaime Lerner, né? Aí, como o pessoal do movimento também pesquisa essas questões, aí descobriram a área e essa possibilidade de um assentamento. E antes que a prefeitura fizesse a agrovila, e o INCRA só se movimenta a partir do MST, né? Então a gente ocupa e depois se torna assentamento. Então nesses 25 anos a gente construiu muita coisa, né? Construiu escola, hoje nós temos escola desde da ciranda infantil, que atende as crianças menores, né? Até 4 anos, daí de 4 e 5 anos já é na escola municipal, com a pré-escola. Os anos finais, os anos iniciais do fundamental, de 1º a 5º, os anos finais, de 6º a 9º ano, e o colégio, o ensino médio, que é à noite. Então, na escola ali embaixo, né, que vocês já viram, funciona tem aula para as crianças de 4 anos até os que estão terminando o ensino médio. E na área da produção também, né? A gente chegou aqui, tinha pinos, eucalipto, soja e milho, né? Então era só aquelas monoculturas. E o pessoal foi se reestruturando, foi trabalhando muito a questão da conscientização do meio ambiente e a produção, incentivo para a produção agroecológica. Foi construída a cooperativa Terra Livre, que no caso quem é certificado para agroecologia é sócio, comercializa, né, a produção. Então temos agrofloresta, temos experiências de hortas mandalas, então muitas coisas. Tem também a questão de grãos, né, e produção convencional, mas que a gente, mesmo quem produz convencional tem a sua horta, que produz lá de forma mais agroecológica e tal. Então a consciência ambiental é bem grande, assim, bem boa assim, das famílias que moram aqui. Como que iniciou então a Escola Latina, né? Ela já tem 18 anos, né? Ela fez 18 anos esse ano, fez em agosto. A ideia principal dela, né, quando surgiu, foi por uma conferência. Teve esse diálogo de construção dessas escolas, inclusive ela faz parte da rede dos IALAs, que a gente fala, né? Os IALAs, eles têm então em quase todo o país da América Latina. E aqui no Brasil ela é o segundo, né? Então tem um IALA, o IALA amazônico, que tem uma na região amazônica, e aqui na Escola Latina, então, aqui na Lapa, né, Paraná. Surgiu, né, com o intuito de trazer a agroecologia como forma de vida, mas também dialogar com outros países, né, e a gente vê a resistência que tem que ter para dialogar com o próprio país, né. Brasil não é fácil dialogar agroecologia. Bom, as turmas, elas são ligadas, né, o Tecnologia em Agroecologia, ele é ligado à IFPR, que é o Instituto Federal, e a turma de Educação do Campo é ligado à UFPR, né, a de Matinhos. Então, esse diálogo aqui com o assentamento contestado, né, ele é muito importante, né. Na verdade, quando surgiu a proposta de assentamento aqui, já tinha-se um diálogo que a agroecologia seria uma prioridade, né, nesse espaço. E aí a Escola Latina, então, sendo próxima aqui da capital, né, que a gente está 1h30 mais ou menos de Curitiba, então esse diálogo de ser aqui foi muito importante, até por questões, né, de quando vem educandos de fora, né, de outros países, consiga também chegar até Curitiba, a gente consegue ter essa dinâmica, né, de deslocamento, de buscar e levar e tudo mais. Então a gente consegue ter esse diálogo e principalmente, né, por ser um assentamento próximo da capital, a gente dialoga também com a sociedade, né? A gente aqui nessa escola latino-americana, a gente tem
um trabalho que é de receber as visitas, né? E aí essas visitas também elas vêm conhecer esse espaço e ao mesmo tempo a gente aprende que esse diálogo é importante com a sociedade, né?